Evangelho, domingo da 22ª semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus começou a mostrar a seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isso nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para trás de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. De fato, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua vida? O que poderá alguém dar em troca de sua vida? Porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um de acordo com sua conduta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da 22ª semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a oportunidade de retomarmos a leitura do 16º capítulo do Evangelho de São Mateus. Estamos na sequência da grande profissão de fé de São Pedro e da entrega das chaves feita por nosso Senhor. Como havíamos citado no domingo passado, na continuidade da narrativa de São Mateus, Jesus faz o primeiro anúncio da paixão. Diz que deveria ir para Jerusalém, sofrer muito da parte dos anciãos, sumos sacerdotes, mestres da lei, que deveria ser morto e ressuscitar no terceiro dia. E naquele momento, então, Pedro chama Jesus à parte e tenta repreendê-lo. O repreende com suas palavras. E Jesus dirige a Pedro palavras significativamente duras. Pedro, que há pouco havia escutado do Senhor aquilo que falas, filho de Jonas, o falas porque Deus revelou ao seu coração. Agora, Simão, Pedro, filho de Jonas, escuta Jesus dizer: Vai para trás de mim, Satanás, porque o que pensas não vem de Deus, mas da parte dos homens. Queridos irmãos e irmãs, ao mesmo tempo que o Senhor inspira o coração de Pedro, Pedro precisa lutar para permanecer na inspiração de Deus, porque se descuida, volta rapidamente a pensar como antes. Será sempre na nossa vida uma necessidade a vigilância e o zelo. O mesmo coração que pode ouvir o sussurrar de Deus e deixar-se inspirar por Ele, pode fraquejar e deixar-se levar pela sedução do inimigo infernal. Eis que Jesus faz uma advertência severa a Pedro diante do que havia acontecido, porque Pedro deixou-se levar pelo aquilo que dizia, por aquilo que esperava o seu coração, por aquilo que Satanás procurou, de certa forma, seduzi-lo. Queridos irmãos e irmãs, essa realidade deverá sempre estar clara diante de nós. Seguir a inspiração de Deus é estabelecer uma batalha e um itinerário espiritual. Não se impressione porque Jesus fez essa advertência a Pedro, pois Jesus o advertiu para retirá-lo do caminho de perdição, do caminho de distração, do caminho de afastamento. Toda vez, ontem falávamos a respeito disso, né? Que o Senhor sempre dá
na medida justa. Lembram dos talentos que falávamos ontem? Pois bem, o Senhor entregou as chaves a Pedro e não voltou atrás. Juntamente com as chaves, e nós, se consideramos a parábola dos talentos, se Jesus entregou a chave, é porque Pedro teria condições de assumir aquela responsabilidade. O Senhor não entregou a ele para condená-lo por causa dessa responsabilidade, mas entregou porque ele teria condições de levá-lo até o fim, desde que ele se deixasse ajudar por Jesus. E quando foi necessário, Jesus o admoesta, o corrige de maneira direta, forte, dura, para trazê-lo de volta para o caminho certo. Jesus não vai lá e pega de volta a chave, porque ao entregar as chaves, ele se comprometeu por conduzir e cuidar de Pedro. Jesus não lhe entrega nada sem tomar nas mãos o cuidado por ti. Bendito seja Deus, porque naquele momento em que Pedro descuidou, Jesus não descuidou. E imediatamente, sem meias palavras, mostrou a Pedro em que direção o coração dele estava seguindo e que era para ele voltar a seguir Jesus. Vai para trás de mim, Satanás. Não em oposição. No meu caminho, Pedro. Assim como o Pai te inspirou e você chegou a fazer essa declaração, agora, diante dessa revelação do Filho, permaneça com Ele, não se oponha. Diante da revelação do Filho, que supera a sua compreensão, que pode lhe causar uma angústia por ouvir tudo que está ouvindo, confia e permanece. Se o Pai te inspirou até mim, permaneça comigo e não contra mim, e não em oposição ao que o Pai lhe falou. Perceberam a importância da correção que Jesus faz? Jesus tira Pedro desse momento de dispersão. O Pai o inspirou para levá-lo até Cristo, e agora que o Senhor anuncia o que está por acontecer, Pedro resiste. Mas por quê? Mas isso é por demais forte, isso é por demais difícil, meu Senhor. Permanece com Ele, permanece atrás de mim. Se o Pai te trouxe até aqui, é para você permanecer comigo e não para colocar-se em uma posição oposta. Se você não compreendeu ou se foi alto demais, confia e me segue, me segue. Não é sem razão que o Senhor vai dizer para ele. E bendito seja Deus por essa, vamos dizer assim, fraqueza de Pedro que nos permitiu ouvir palavras tão fortes de nosso Senhor. Se alguém quer me seguir, o Senhor disse a Pedro, tu vai para trás de mim e segue meus passos. E depois, por bendita fragilidade de Pedro, compreendam essa afirmação, que por meio da sua fragilidade, amada por Jesus, cuidada por Jesus, corrigida, sustentada por Jesus, todos nós tivemos a oportunidade de recolher um fruto de graça ao longo dos séculos. Se alguém quer me seguir, isso vale para mim, para você e para todos aqueles que vieram depois de Pedro e que estavam ali junto com ele naquele momento. Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. O seguimento de Jesus supõe essas duas atitudes. Renunciar a si mesmo, e nós acabamos de falar do que significa isso, né? Em alguns momentos, o que Deus nos fala pode parecer incompreensível ou então muito forte para a gente. E o que a gente faz? A gente então renuncia àquilo que a gente está ouvindo? Não, renuncia a si mesmo. Ou seja, recorda de tudo aquilo que o Senhor já te falou e se Ele te trouxe até aqui, está te mostrando agora que tem um passo difícil a ser dado, o Senhor estará contigo. Renuncie a si mesmo. Não renuncie àquilo que Jesus está te dizendo, como fez Pedro. Que jamais te aconteça, Senhor, aquilo que o Senhor está dizendo. Não renuncie a si mesmo.
Senhor, a minha vontade é de me opor, mas eu permaneço contigo. Me vem o medo no coração de dar tudo errado, de ser exigente demais, mas eu permaneço contigo. Eu escolho a tua promessa, eu escolho a tua palavra, eu escolho a tua vontade, eu escolho o teu nome, eu escolho o que o Senhor me falou e permaneço contigo. Toma a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E como essa frase é forte, né? Porque naquele momento, Pedro estava pensando em salvar a vida do Senhor. Salvar a vida tirando-a do itinerário da entrega por amor. Toda vez que pensamos em tirar a nossa vida do itinerário da entrega de amor e que isso possa significar salvá-la, estaremos perdendo. A vida não é perdida quando a vivemos para amar e quando a vivemos para entregá-la com Cristo, por amor a Deus e por amor ao próximo. Ali está todo o valor e o significado da nossa vida. Porque, de fato, que adianta para o homem ganhar o mundo inteiro, mas no final das contas perder a vida? Viver uma vida de satisfação, de prazer, de viagens, de conhecimento de lugares, de aquisição de conhecimento e de saber, mas no final das contas, com todos esses dons que recebeu, com a misericórdia e a bondade do Senhor que conheceu, continuou o mesmo de sempre. De fato, de que adianta o homem ganhar o mundo, mas continuando o mesmo, vir a perder a vida? Nenhum de nós, meus irmãos, como cristãos, devemos desejar permanecer os mesmos, porque desde a nossa morte pelo pecado, até a vinda gloriosa do Senhor, até o encontro definitivo, melhor dizendo, com o Senhor, nós estamos sempre imitando Cristo. Nós estamos sempre diminuindo para que Ele cresça. Nós estamos sempre morrendo no homem velho para ressurgir com o homem novo. Nós estamos sempre mais unidos a Cristo. O nosso viver se torna sempre mais Cristo e Cristo ressuscitado. Então nós estamos sempre mudando, não permanecemos o mesmo, nos tornamos mais semelhantes a Cristo. E essa é a súplica que deve nos acompanhar. Aquela de não colocarmos, como falávamos na semana passada, resistência ao agir de Deus, ao falar de Deus, ao horizonte de vida que o nosso Senhor aponta para nós, mas abraçar com confiança, porque o Senhor que nos chama a entregar a vida é o mesmo Senhor que oferece por nós a vida. De maneira que o tesouro da nossa oferta não é outro, senão o próprio Senhor. Falávamos disso também ontem. É bem verdade que o nosso irmão pode nos oferecer sofrimento por conta da sua humanidade ferida de pecado. Mas o que eu vou oferecer? A dor que meu irmão me entregou? Mas o meu Senhor não me entrega tanto amor e misericórdia? E essas páginas não são mais abundantes na minha vida do que aquela página de dor que o pecado do meu irmão trouxe até mim? Por que eu vou dar centralidade a ela e vou colocá-la como a página principal, a página que vai me levar a discernir agora o meu próximo gesto? Quando a minha vida está repleta de páginas da bondade e da misericórdia de Deus, que elas pesem mais no meu discernimento na hora de agir, e que não seja o sofrimento que meu irmão me entregou a quase condicionar o meu agir. Se eu recebi o sofrimento do meu irmão, coloco isso diante das páginas da misericórdia e da bondade do Senhor para que eu encontre consolação, para que eu encontre o bálsamo diante dessa dor que estou sentindo e dessa forma não me desoriente e não venha acreditar que reagindo, oferecendo agora uma resposta de maldade àquele mal, eu vou me sentir ou eu vou estar no caminho certo. Quando meu Senhor encheu a minha vida de páginas da sua bondade, da sua misericórdia, para que na hora do sofrimento eu creia e tenha em mim o tesouro da minha fé. Ou seja, eu creia que a bondade e a misericórdia triunfam sobre o pecado e sobre toda a dor.
e que eu tenha em mim o tesouro dessa fé que eu acabei de declarar aqui. E que tesouro é esse? O testemunho de Deus ao longo da minha história, para poder recordá-lo nessa hora dizendo: mas o meu Senhor, em muitos momentos, não apenas me ensinou a perdoar e a ser bom, mas Ele mesmo foi assim por mim. O que eu posso oferecer, senão aquilo que de Deus receber? Recebi tão pouco do meu irmão, ao ponto de receber dele agora o nada. Ao invés do amor, recebi o desamor. Nada de Deus me foi entregue, mas eu tenho tanto de Deus que eu posso entregar. E se eu sei que o que vem de Deus cura a minha chaga, ao entregar, eu creio, como Jesus me prometeu, que isso será também uma entrega de cura pelo meu irmão, além de ser uma entrega de cura para a minha própria alma. Porque para fazer essa entrega, eu renovei a minha fé, recordando o que o Senhor me disse e escolhendo morrer para mim mesmo, que naquele momento veio o ímpeto de pagar na mesma moeda, eu escolhi morrer para mim mesmo, ao colocar em prática ou ao decidir colocar em prática aquilo que Jesus me ensinou, aquilo que Jesus fez por mim, aqui está o mérito, né, da fé. Então tem um testemunho, aquilo que Jesus fez por mim, não que apenas o que Ele me ensinou, mas o que Ele fez por mim e que permanece vivo em mim. Porque se agora posso oferecer, é porque eu tenho presente no meu coração. Dessa forma, nós somos chamados a cumprir o Evangelho como o Senhor nos ensinou hoje. O Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos e então retribuirá a cada um de acordo com a sua escolha de vida, de acordo com a sua conduta. Que o Evangelho de Cristo nos conduza e nós tenhamos uma vida de prontidão e de amor como a dos apóstolos, e assim receberemos uma recompensa de apóstolo. Que nós possamos ter o ardor dos evangelistas em nosso coração na hora de falar da palavra de Deus e de recordá-la, e assim receberemos a recompensa de um evangelista. Que nós tenhamos a audácia dos mártires na hora de testemunhar a caridade e receberemos a recompensa dos mártires, como o Senhor nos prometeu. E que essa graça ilumine a nossa alma e nos leve a caminhar durante essa nova semana que começamos do tempo comum para a honra e glória do nome do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e dos santos anjos de Deus, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.